Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá, estamos aqui para mais um episódio deste podcast. Estamos de volta. Calma que eu vou explicar. No meio dessa temporada 3, nós demos uma pausa, como já dissemos aqui, dramática. São quase 5 meses sem gravarmos um episódio nesse podcast. Esse é o podcast mais instável do Brasil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mas estamos muito felizes por estarmos gravando a continuação dessa jornada que eu e 3 amigas queridas estamos fazendo, porque estamos lendo um livro que se chama Ídolos do Coração e conversando sobre esse livro capítulo a capítulo. E chegamos aqui em mais um episódio para conversarmos sobre mais um capítulo. Quero já dar um oizinho para as minhas amigas queridas, a Bianca, a Camila e a Adriana. Oi para vocês, bem-vindas de volta a este podcast. Olá, bem-vindas todos vocês também. Elas sempre me deixam sozinha, cara. Verdade. Impressionante. Oi, pessoal! Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta para falar dos ídolos do coração. Sim. Delícia, né? Voltar. Graças Muito a bom. Deus. Graças Muito a Deus. A gente escolheu estar aqui, né? Spoilers, né? A gente sente falta, né? Estávamos aqui às 4 conversando um pouquinho antes de começar essa gravação. E assim, gente, tem dias que a gente pensa, né? Onde estávamos mesmo com a cabeça? Como a Bianca me disse aqui antes de gravarmos, para lidarmos com esse tema, ídolos do coração. Que tema traiçoeiro para o nosso próprio coração, mas necessário. Falamos aqui sobre revelar os nós do nosso coração para o Espírito Santo nos ajudar a desatá-los. Então é nessa linha que a gente está gravando mais um episódio. Essa leitura é uma leitura muito boa. É um livro de uma autora, já disse várias vezes, que eu gosto bastante. Mas eu até recebi uma pergunta no Instagram, acho que foi ontem mesmo, de uma pessoa que me perguntou: você tá gostando da leitura desse livro e tal? E eu falei: olha, eu estou gostando, eu acho que é uma leitura, é um livro em que a autora se propôs a falar sobre os fundamentos desse tema, né? Ela vai passo a passo, dando assim meio que uma anatomia assim do que significa o tema da idolatria do coração de forma bíblica, né? Então, assim, existem outros livros que se propõem a falar sobre o tema. Um bem famoso, inclusive, se chama Deuses Falsos, do Timothy Keller. E eu tô falando isso só para fazer uma comparação, se você tá considerando ler o Ídolos do Coração, para fazer uma diferença, assim. Nos Deuses Falsos, eu acho que o Tim Keller, ele se propõe de forma prática também, né, mas exemplificar através de vários temas que podem ser deuses no nosso coração, se levantar como ídolos no nosso coração nesse tempo que a gente vive. O Tim Keller é, inclusive, um autor que é do nosso tempo, né? Ele sempre se propõe a falar em temas muito contemporâneos, de forma bíblica. O Ídolos do Coração, eu diria que não é que ele é um livro doutrinário, teológico para esse tema, mas eu acho que a autora se propõe a fundamentar, né, o que significa a idolatria do coração. Tanto é que a gente vem aí no 3º capítulo, e é o capítulo 9 do livro, né, que se chama Dispondo-se a Obedecer, em que ela vai explicando qual é a visão, né, bíblica sobre o nosso coração. E lá no início de tudo, quando ela apresenta, né, essa visão, ela diz que Jesus apresenta o nosso coração
dividido em 3 partes. Eu acho que a palavra dividido não é a ideal para isso, mas considerando três partes do nosso coração, para ser bem didático, que é a nossa mente, né, os pensamentos, os nossos anseios, desejos, e hoje nós vamos falar sobre a vontade, a volição, né, a escolha, né, a decisão, o que nós de fato fazemos e que revela, né, o que está no nosso coração. E aí eu acredito que isso é muito útil, porque a gente tem, né, essa dificuldade de identificar, né, o que é mente, o que é sentimento, o que é emoção, o que é anseio. E na verdade, isso tudo é o nosso coração, isso tudo faz parte do âmago do nosso ser, quem nós somos. E uma coisa que eu repeti vez após vez em todos os episódios sobre esse tema até aqui é o quê? É que o cristianismo fala, a Bíblia fala que o centro do nosso ser é o nosso coração, é de onde procedem as fontes da vida, né? Então, quem nós somos de verdade reside ali, né? É onde habita os nossos amores e então, e portanto, a nossa adoração. Esse compromisso do nosso coração em direção ao nosso objeto de amor, objeto de devoção, objeto de expectativa por satisfação, por felicidade, né? Falamos sobre tudo isso aqui, tô dando uma retomadinha pra gente não perder o fio da meada e seguir nesse pensamento, né? Então hoje chegamos nesse capítulo que, como eu já disse, chama Dispondo-se a Obedecer, onde a gente vai falar sobre essa terceira parte, né, do nosso coração, que é a volição, e daqui a pouco a Bianca vai explicar pra gente o que significa isso, mas estamos falando sobre uma disposição, estamos falando sobre a escolha, né? Quando a gente fala sobre escolhas, a gente tem talvez a tendência em pensar naqueles momentos chaves da nossa vida, né? Pontuais, em que a gente se depara assim, com escolhas importantes, né? Cruciais, aqueles momentos que a gente fala, nossa, eu preciso escolher, fazer a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus, meu Deus, aquela angústia. Mas a verdade é que a nossa vida cotidiana, às 24 horas, tirando a parte que a gente tá dormindo, e a gente escolhe dormir, ou fazer outra coisa, ou não descansar, né? Isso envolve isso também. Nós estamos fazendo escolhas o tempo todo. O tempo todo estamos expressando a vontade do nosso coração através de escolhas. Então, eu acho que uma das propostas para a gente também pensar é essa, né? O que as nossas escolhas, as pequenas, as diárias, né? O que os nossos hábitos, né, estão revelando do nosso coração, dos nossos amores, da nossa devoção. A autora, ela sempre começa contextualizando assim o tema do capítulo com uma personagem bíblica, né? E nesse capítulo 9, ela fala sobre Maria de Betânia, né? Mais conhecida como Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. Talvez o episódio mais famoso sobre ela, de fato, seja esse, né? Ainda que existem 2 outros episódios que a envolvem, que mostram na vida de Maria uma escolha em comum, que é sentar-se aos pés de Jesus, que é humilhar-se aos pés de Jesus, que é adorar aos pés de Jesus. Eu particularmente tenho uma ardência no meu coração todas as vezes que eu leio esses relatos sobre essa mulher. E a Elise destaca isso, né, que Jesus elogiou Maria por ela ter feito uma boa escolha. Ela escolheu uma boa parte, ele diz, né? Quando Marta questiona ali na visita de Jesus à casa deles, da família,
O Senhor não vai pedir para minha irmã, né, me ajudar? Tô cheia aqui de afazeres. Jesus, amorosamente, porque Jesus é manso e humilde, ele diz a Marta, né? Marta, Marta, você está inquieta com muitas coisas, mas Maria escolheu uma coisa, que era sentar aos pés de Jesus. E ela escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Mas a questão é que facilmente, a gente vai conversar sobre isso ao longo do episódio, entender isso, a gente se admira de Maria, né? A gente fala, olha, a escolha dessa mulher virtuosa, e de fato foi uma boa escolha. Mas será que o mérito está onde? O que isso está revelando, né? O mérito está em Maria, que escolheu a boa parte? Existe algum mérito nisso? Existe? Existe. Existe uma resposta do coração de Maria, mas é uma resposta. Onde se inicia, né, essa capacidade que Maria teve de fazer uma boa escolha? Então, nós vamos pensar um pouco mais sobre isso e sobre o fato, né, do que a Elise diz, assim. Ela diz que a escolha de sentar aos pés de Jesus estava de acordo com o caráter de Maria. Estava de acordo, então, com quem Maria era, com seu coração, com o fato de que ela tinha um objeto de adoração. E quem era esse objeto, né? O Catecismo de Westminster, né, ele diz, né, que nós adoramos a Deus e glorificamos a Deus quando nós escolhemos Deus, quando nós entendemos que a nossa vida serve para se alegrar, gozar, desfrutar, estarmos satisfeitos em Deus. Isso glorifica a Deus. Mas de forma prática, a gente pode pensar assim sobre a nossa própria vida, né? E sobre as nossas escolhas, tanto nos momentos pontuais quanto nos momentos cotidianos, como eu disse. Nos tempos de angústia, de ansiedade, nos tempos de aflições, para onde nós corremos? O que nós fazemos primeiro? A quem nós buscamos? Que força nós usamos? A nossa ou nós recorremos ao Senhor? No tempo ordinário, nessas pequenas escolhas, o que nós fazemos? Nós procuramos pensar, considerar, ponderar aquilo que glorifica a Deus, ou nós estamos, de repente, sonolentos, inconscientes com relação a como temos vivido a nossa vida, feito essas pequenas escolhas. Enfim, a principal diferença entre Maria e Marta estava no coração. Mas o que isso nos diz sobre a nossa vontade? Como eu disse antes, isso foi mérito de Maria ou demérito de Marta? Eu acho que não é sobre isso que Jesus está falando. Mas vamos caminhar e pensar um pouco sobre nós mesmos diante dessa realidade. Todos nós fazemos escolhas. Que escolhas temos feito e por que fazemos? Certo? Essa foi uma pequena introdução para a gente seguir aí pensando sobre esse assunto. Mas eu usei uma palavra logo no início do episódio, que é volição, e eu queria que a Bianca explicasse pra gente. O que é volição, Bianca? Volição, como você adiantou, volição é a parte do nosso coração que faz as escolhas. Todos os seres humanos possuem essa capacidade de fazer escolhas e as escolhas revelam quem nós somos. Sim. Nós somos conhecidos pelas escolhas que fazemos porque não escolhemos nada que não esteja de acordo com a nossa vontade. Jonathan Edwards disse: a volição é aquilo por meio do qual a mente escolhe qualquer coisa. Costuma-se dizer que volição corresponde fazer isso ou aquilo que seja do seu agrado.
Então, a volição, ela é a faculdade dentro de nós que decide se vamos tomar um sorvete de baunilha ou de chocolate. Também é a faculdade dentro de nós que decide se nós vamos ler a Bíblia ou maratonar uma série na Netflix. Então, podemos concluir aqui que, né, diante dessas coisas, nós escolhemos aquilo que queremos, escolhemos aquilo que desejamos. A volição, ela segue os nossos pensamentos e os nossos desejos ao escolher aquilo que nós imaginamos que nos agradará ou que nos proporcionará felicidade. Por isso que a volição, por isso que nós somos conhecidos por aquilo que nós escolhemos, porque a nossa escolha revela aquilo que nos faz feliz, revela aquilo que nos agrada. A volição, ela determina se nós vamos buscar adorar ao Senhor, como Maria fez, ou se nós vamos correr atrás de outros deuses. Sim. E é engraçado isso. E eu fiquei pensando, há muitos anos atrás eu fiz um devocional e eu fiz uma reflexão que me marcou bastante. Eu não lembro, eu acho que foi num acampamento de jovens que a gente fez esse devocional, e eu lembro inclusive que eu fui compartilhar depois do tempo que a gente tem sozinho. E eu pensei o seguinte, eu não vou lembrar qual que era a linha de raciocínio do devocional, mas eu lembro que eu pensei o seguinte: qual a diferença entre toda a criação, tudo que Deus criou, céu, terra, água, os animais, sol, lua, estrelas, todas as coisas, e o ser humano? É óbvio que na sua estrutura e na sua função existem muitas diferenças, mas na condição de criatura, somos criaturas, certo? O ser humano, ele foi criado assim como todas as outras coisas. Mas qual a diferença? A diferença é que Deus deu algo para o ser humano que não foi dado para o restante da criação. Sim. E nós temos esse algo nas nossas mãos hoje. Foi dado para Adão e Eva, foi dado para o ser humano escolher adorar a Deus ou a si mesmo. Já pararam para pensar nisso? Que o ser humano é a única parte da criação que não cumpre o propósito dele inicial lá de que foi criado. Todas as outras coisas adoram a Deus. Tudo que Deus criou aponta para ele. A adoração de toda a criação é apontar para Deus, certo? O ser humano é a única parte da criação, é a única criatura que não reflete, até Jesus Cristo, que não reflete a Deus. Porque Deus deu para nós a escolha. Ele deu para Adão e Eva lá no jardim e ele nos dá essa escolha todos os dias. Adorar a Ele, glorificar a Ele com a nossa vida e com as nossas escolhas, ou adorar a nós mesmos, glorificar a nós mesmos e fazer aquilo que nos agrada. Ao longo de toda a história, em toda época, em todo lugar, Deus ordena que o homem escolha entre ele e o mundo, entre ele e o seu próprio coração, entre ele e as outras coisas. Em Deuteronômio 30, 19, diz assim: portanto, escolhe a vida para que vivas. Em Josué 24, 15, escolhei hoje a quem cultuareis, se os deuses a quem os vossos pais cultuavam. 1 Reis, esse texto aqui acaba comigo. 1 Reis 18, 21. Até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. Mas se Baal é Deus, siga-o. Aqui, no contexto, está fazendo a comparação com Deus lá da época, mas podemos colocar qualquer outra coisa no lugar da palavra Baal, né? Sim.
Se o Senhor é Deus, então vamos segui-lo. Se o meu coração é Deus, então vou seguir o meu coração. Essa questão de titubear entre dois caminhos é bem forte, né? Mas enfim, voltando. É evidente que Deus colocou diante de nós a escolha. Como a Lívia disse no começo, nós fazemos escolhas diariamente, das menores até as maiores. A gente escolhe qual roupa a gente vai pôr, a gente escolhe. E nós somos motivados por algo para fazer essas escolhas. Sim. Então a volição é aquilo que nos torna capaz de escolher agradar a Deus ou insensatamente escolher agradar o nosso próprio coração. É isso. Agradar a Deus. Bem breve. Ótimo. Agradar a Deus ou agradar o nosso próprio coração. Tô falando assim que eu tô escrevendo, tá, gente? Sabe quando você escreve e vai lendo o que você tá escrevendo? Normal, tá bom. Muito bom, Bi. Muito bom. É a raiz de tudo, né? No fim. E é nesse sentido, assim, né, que você tava falando, eu lembrei, o John Piper tem uma citação dessa, né? Ele fala, Deus fala pro mar, vem até aqui, o mar obedece. Deus fala pro dia, vai até aqui, o sol nasce e se põe, ele obedece. Deus, né, fala, enfim, pros animais. Aí Deus vira pro homem, né, e o homem fala não, né? Então, é a raiz de todas as coisas e isso nos leva ao que a Camila vai falar. Qual que é o nosso problema então, Cá? Por que a gente não escolhe certo? Por que nós dizemos uma coisa e fazemos outra? A Camila, por favor, resolve o problema da gente aqui. O problema da humanidade. Resolve o problema da humanidade, Camila, por favor. Ai, gente, o problema. É interessante porque vocês deram já uma pincelada e a Bianca também, né? Sim. Então a gente vê que o problema é pecado, né? É o pecado. Sim. A vontade, a volição antes do pecado, né? Lá Adão e Eva que tinham essa volição era perfeita. Né? Eles tinham essa capacidade de escolher, sim, né? Foi dado isso a nós, mas eles escolhiam corretos, eram perfeitos. Sim. Só que depois, quando chega esse, né, o pecado, a queda, o quanto isso influenciou e nos influencia até hoje para que as nossas escolhas, nossas decisões sejam para aquilo que o nosso coração quer. Sim. Né, o nosso Sim. desejo, o nosso eu. Acaba falando mais alto mesmo. Né? Sim. Deus nos deu esse desejo, essa volição, né, para que nós os escolhêssemos. Escolhesse a Ele, né? Para que o nosso desejo fosse o quê? Escolher ao Senhor. Temos, né, nos deu isso. Só que a questão é o quê? Ela faz, né, essas vontades fazem o que deve fazer. Para aquilo que foi criada, certo? Foi criado para quê? Deixa eu me arrumar aqui. Para que a gente adorasse ao Senhor. O pecado fez com que isso bagunçasse tudo e nós escolhêssemos outras coisas, até outros deuses, colocássemos outras coisas no lugar, né? Então isso faz com que aconteça o quê? Um descompasso nos meus pensamentos, nos meus desejos. Só que tudo isso, na verdade, só vai acontecer a partir do momento que eu, de fato, tenho um encontro com Cristo. Sim. Eu preciso ter esse entendimento do Evangelho, esse entendimento de quem é o Senhor. Então, falando para cristão, né? Para aquele que é cristão que tem esse entendimento. Sim. Porque eu tenho um entendimento, né? Que eu devo fazer? Adorar somente o Senhor. Mas muitas vezes meu coração, meu desejo me leva a adorar outros deuses que a gente hoje sabe que são as coisas que nós colocamos no lugar de Deus. Isso. Né? Então, muitas vezes, e a gente vê com uma pergunta, né, qual é o problema? O problema é, de fato, onde eu tenho colocado os meus pensamentos, os meus desejos. Sim. Tenho optado por Deus ou optado pelas coisas que o mundo oferece, né? Aquilo que tem sido mais
momentaneamente agradável, né? E tudo isso faz com que os nossos desejos se tornem divididos. Por quê? Porque eu tenho o desejo de agradar a Deus, isso Ele me deu. E ao mesmo tempo me divide porque eu quero agradar a mim mesma ou até mesmo outras pessoas, né? Eu quero receber muitas vezes respeito, aprovação, então isso me leva a agradar o outro, né? E acabo realmente não agradando a Deus. Sim. E aí é interessante porque ela coloca que tudo isso, né, vai acontecer, e para que isso se resolva, eu preciso o quê? Desenvolver pensamentos e desejos piedosos. Porque senão, essa volição, essas vontades que são naturais em nós, vai acabar que ela vai ficar habituada no pecado. E isso é muito interessante, porque ela coloca isso como o que eu falei, na questão da gente escolher aquilo que é pro desejo do nosso coração. E ela coloca algo que é interessante, que vai se tornar um hábito. Muitas vezes eu não estou escolhendo propositalmente pecar. Sim. Mas aquilo é um hábito tão natural na minha vida que eu não percebo. Sim. Né? Sim. Então ela dá o exemplo lá da mentira. Então eu minto porque ali eu quero agradar o meu chefe. Então eu tenho uma reação ali para eu não desagradar e o que o outro vai pensar. Sim. Mas eu não estou agradando ao Senhor. Só que quando isso se torna um hábito, né, eu não vou enxergar isso como algo que de fato está errado. Está fazendo parte ali da minha vida. Sim. Então, Cauteriza, né? Exatamente. Então ela fala que isso é algo que eu tenho que mudar o foco. Porque o foco está sendo o quê? O meu coração. Né? Romanos 8:7, ele vai falar que o nosso coração nunca foi neutro. Sim. Né? Eram contrários a Deus. Aquilo que Deus desejava sempre foi contrário. Não é aquilo que o Senhor queria. Então, essa é a nossa luta, né? Sim. O que acontece com quem, eu falei, quando a pessoa não teve um encontro com Cristo. As escolhas dela não vão ser de agradar ao Senhor. Ela não tem esse entendimento. Sim. Né? Não tem o entendimento de escolher crer, viver em retidão. Não. Ela vai seguir o coração. Vai seguir aquilo que for melhor para ela, né? O benefício dela. E aí a gente entra numa questão que ela fala que o cristão, então, ele se torna o quê? Livre. Né? Então, nós somos livres. Sim. Né? Não mais escravo do pecado. Sim. Então, a gente tem que ter esse entendimento porque acha que é o contrário, né? Que acha que eles têm essa liberdade de escolher o que querem e nós não. Isso. Então, não é isso. Na verdade, o poder do Espírito Santo em nós vai nos direcionar para que nós possamos escolher entre duas possibilidades. Sim. Pecar ou não. Mas porque nós temos esse entendimento. Sim. Mas também temos esse poder, digamos, de escolha. Sim. Sim. A consciência tá viva, né? Exatamente. Até porque, assim, a questão é que não somos robôs. Temos escolhas. Não somos marionetes, né? Exatamente. Nós temos escolhas. A questão é que o nosso objetivo é sempre glorificar a Deus através da nossa vida, das nossas escolhas. Queremos refletir a glória de Deus. E aí entra uma questão que ela coloca, será que é livre-arbítrio? Né? Então, o que seria isso? Que a gente escuta muito falar. E aí, pincelando bem rápido, assim, que eu até coloquei na internet para ver de fato o que é, fala que é o poder que cada indivíduo tem de escolher as suas ações e que caminho quer seguir. Com o objetivo do quê? De liberdade que se tem para escolher, escolhendo em função do próprio desejo. Sim. Mas o que muda para nós? Né? Muda que quando então eu tive esse encontro com Cristo, com a consciência de quem Deus é, do que Deus fez por mim lá na cruz, né? Quando Ele nos chama para nos relacionarmos com Ele, tudo isso é para gerar em nós um amor tão grande por Ele, que vai provocar mudanças no meu pensamento e no meu desejo. E essas mudanças vão querer ser feitas para quê? Para que eu agrade.
Então eu escolho fazer aquilo que ele deseja por amor a ele, por quem ele é. Sim. Sim. Então vai ser o quê? A questão vai ser que o meu desejo, a minha escolha vão estar realmente focadas no Senhor e não mais em mim nem nos outros. Sim. Tem uma frase que eu achei na internet que fala assim, ó: sempre escolhemos de acordo com as inclinações ou desejos mais fortes do momento. Porque muito é do momento que eu estou vivendo. Sim. E muito é daquilo que eu tenho me alimentado. Sim. Como eu vou reagir, né? Como eu vou falar ou pensar diante de situações, se eu estiver fraca na fé, se eu não estiver buscando, ou quando eu estou buscando. Sim. Então, é o desejo e a escolha. Então, as nossas escolhas, você falou um pouco sobre isso, elas vão revelar, né, os nossos desejos mais ardentes. Sim, fatalmente. Assim, a gente sabe, né? As pessoas podem ver muito, a gente vai refletir isso, mas nós sabemos, no particular, as escolhas que a gente tem feito. Das pequenas às grandes, mas... E aí, a questão é de quando eu peco, então, contra Deus, e aí? Né? Significa o quê? Que o meu desejo de pecar é maior do que o desejo de agradar a Deus. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é uma luta, porque não significa que eu não desejo agradar a Deus. Né? Porque eu tenho esse entendimento, só que ao mesmo tempo que eu tenho esse entendimento, eu faço o que é errado. Né? Então, essa questão, eu vou deixar a Padri, porque ela vai falar agora sobre essa batalha. Sim. Porque é uma batalha, mesmo que nós vamos viver sempre, quando estivermos aqui. A questão é o que eu vou escolher, né? Alimentar, colocar dentro do meu coração, porque a gente viu que o problema é o nosso coração. Sim. Né? O problema é o que eu tenho me alimentado, o que eu tenho buscado. Muito a gente sabe onde a gente falha, então como que eu tenho observado aquilo para que eu não que eu não vá mais fazer, mas para que de repente aquilo diminua, para que eu mude, para que eu me fortaleça mais naquilo que é onde eu sou mais fraco. Mas é a questão de realmente colocar mesmo diante do Senhor. Paulo fala isso, né, lá em Romanos 7, né? Ele fala, deixa eu abrir aqui na NVI, porque ele fala assim, lá no 18: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Sim. É a luta. Né? E eu acho que é o que a Adri vai falar mesmo, assim, que vai, acho que, me ajudar aí a responder que é o problema. Cada uma vai completando. E é isso mesmo, né, Ká? E assim, eu acredito que como vocês e um verdadeiro cristão sofre. Sofre aí, né? Porque a gente sabe, né? O Espírito Santo que habita em nós fere, né, a nossa consciência com a palavra. E a gente sabe, e a gente sofre. Mas eu acho que a esperança, e aí eu quero que a Adri fale, né, tá justamente aí. A nossa tendência é sempre achar, sou só eu. Parece que as outras pessoas não lutam como eu luto. Parece que as outras pessoas conseguem vencer muito mais do que eu. Mas a realidade da vida cristã no ainda não é essa, né? E aí, Dri, como que a gente lida com essa batalha interior, né? Do reino do eu e do reino de Deus, com esperança, sem sucumbirmos na nossa tendência tão pecaminosa, né? Que assim, eu sou assim mesmo, não tem esperança pra mim. Fala aí. A Ká já leu o versículo que eu introduzi. Já adiantou pra você. Se até Paulo tinha essa crise,
quem sou eu para não ter, não é verdade? Exatamente. Paulo, né, fala na Bíblia todas as qualificações que ele tinha, né? Sim. E como o Senhor mudou o coração dele, né? E que bênção que essa mudança também está disponível para nós. Amém. Mas ninguém falou que ia ser fácil, né? A própria Bíblia fala, né? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, o meu raciocínio aqui dessa batalha, dessa luta que envolve o sofrer, né? Sim. Tem muito a ver com o que a Ká também falou sobre com o que a gente anda se alimentando, né? Sim. É interessante porque eu tenho ido numa nutricionista e ela fala muito isso, né? Apesar dela não ser cristã, tem muita coisa que eu falo, nossa. Às vezes a pessoa, ela sabe os meios, né? Mas ela não sabe de onde vem. Né? E também muitas vezes não chega até lá, né? Porque ainda o objeto está errado. Mas ela fala muito isso, que muitas vezes a gente fica fixada nesse fracasso, né? A gente fica fixada nessa dificuldade que a gente tem com essa luta que tantas vezes a gente falha, que tantas vezes a gente cai, né? Tantas vezes as nossas paixões que guerreiam dentro do nosso coração nos passam rasteira. E aí até eu anotei aqui que muitas vezes a gente confunde, né, só com força de vontade, né? Mas isso daí é falta de força de vontade, né? Isso daí é porque você não tem vontade, isso daí é porque você tá com preguiça. Então é muito interessante, assim, porque essa Nutri, ela fala assim, né, que por mais que você tenha força de vontade, se o seu organismo tá desnutrido, você não vai conseguir você não vai conseguir ter saciedade. Né? Você vai continuar se alimentando de coisas que só enganam, estimulam ainda mais a sua fome. E no final das contas, você vai se frustrar, porque você não vai chegar, né, no seu objetivo de emagrecimento ou de ser saudável, né? Porque você está se alimentando do que não presta. E o mais interessante, e a gente sabe, né, que as coisas que não prestam, elas viciam. Né? Muito mais facilmente. E dão aquele prazer momentâneo, né? Dão aquela afogada na mágoa, né? Fazem a gente ter, o pastor Gessé fala que é aquela felicidade, né? Pastor Gessé é o nosso pastor da nossa igreja, tá, gente? Isso. E inclusive tem uma pregação muito boa sobre isso, né? E aí agora você vai ter que falar qual é, porque as pessoas estão ouvindo, elas vão querer saber. Tem que procurar, faz pouco tempo que ele falou sobre felicidade e alegria. Verdade, muito bom. Final do ano de 2022, eu lembro. Isso. E então, mas então se não é pela força de vontade, né? Porque é a vontade, é o desejo, então vai ser como? E aí é claro, né, que assim, nutricionalmente falando, né, vai ser escolhendo o que nos nutre, o que nos sacia, né? E espiritualmente falando, seria escolher também por aquilo que pode saciar a nossa fome e a nossa sede, né, da nossa alma, né, que nós já fomos criados para ter. Né?
que é essa fome e sede pelo Senhor, né? Sim. E que só pode ser realmente suprida nessa adoração perfeita, plena e verdadeira, né? A Ele mesmo e a mais nada. Mas essa vontade, essa força de vontade, ela não vem da gente, né? Ela vem do Senhor. Ela vem do Espírito Santo que habita em nós, né? Então, só é possível aqueles que já tiveram essa resposta, né? Porque a fé é essa resposta ao amor de Deus por nós. Isso. E aí só é possível você corresponder e você ter esse espírito, né, que te fortalece a escolher as coisas do alto e não as coisas daqui, quem já reconheceu o amor de Deus, né, por você. Sim. E então essa luta, né, desse nosso coração quebrado, né, totalmente dividido, né, entre a carne, o velho homem, né, e o espírito que já habita. E aí é um pouco disso que vocês estavam falando, né, que é a vida do aqui, né, Sim. que ainda não chegou lá, que anseia, né, por viver essa alegria plena, que tantas vezes se frustra porque sabe o que é certo, mas resolve escolher o que é errado, né? Sim. É só a graça do Senhor mesmo, né? Para nos ajudar a começar do começo, né? Que é o que a gente sempre fala em relação àquilo que a gente crê. Porque, na verdade, todo mundo crê, né? Porque, na verdade, todo mundo tem fé. A questão é no que você está crendo. E muitas vezes a gente resolve crer em nós mesmos, né? Nos nossos próprios amores, o nosso amor próprio é o que fala mais alto, né? Do amor a Deus. E vocês comentando, né? A Bi dando lá a introdução, né? Sobre o que era volição e tal. E aí é interessante, né? Porque as nossas escolhas, elas estão diretamente relacionadas com a nossa vontade, que está diretamente relacionada com o nosso desejo e que está diretamente relacionado com aquilo que a gente pensa, né? E, no final das contas, o que a gente pensa é o seguinte: eu quero ser feliz. Sim. Eu quero ter essa fome da minha alma saciada, satisfeita. E, muitas vezes, a gente quer algo que seja palpável, né? Que a gente possa pegar, que a gente possa sentir, que a gente possa mastigar, engolir. E essas coisas que são palpáveis, elas são passageiras. Sim. Elas são transitórias, né? Sim. E a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. E senão a gente não há precisa... esperança. Oi? Senão não há esperança, né? Senão não há esperança, né? E então essa luta diária, né, do nosso coração, de lembrar, né, de lembrar o tempo todo da onde vem a nossa saciedade, né? Da onde vem quem vai matar a nossa fome, né? Vão ser as paixões, vão ser os amores, né? Vão ser os ídolos, tudo que a gente pode colocar aí no lugar do Senhor, né? Seja
filhos, marido, trabalho, ministérios, amigos, enfim, tudo que você pode colocar aí em primeiro lugar, no lugar, né, que seria o lugar do Senhor, né, que no final das contas é uma maneira da gente se saciar, sim, de maneira rápida, inclusive, um prazer momentâneo, que a gente controla, que a gente controla, isso, que a gente adora, né, controlar já é um pecado bem recente, lá desde Eva, né, que já queria ser Deus, né, ou então a gente lembrar o nosso coração que só o amor dele é suficiente para nos dar essa alegria plena, né? Não essa felicidade momentânea, mas essa alegria plena, essa alma saciada, né? Nutrida. E o que nutre é o amor dele mesmo. Isso. É o amor do Senhor. É o que nos nutre. E o que a gente precisa lembrar o nosso coração o tempo todo. Eu vou falar de que o amor dele é suficiente, né? O amor dele é suficiente por nós e nada mais é suficiente, né? Então a nossa frustração, o nosso desespero, ele tem fim, porque a gente pode ter esperança, né? A gente pode ter esperança porque Cristo já fez tudo. Ele já fez tudo, a vitória é certa, né? E certamente acho que a Bianca teria muito o que falar pra gente, porque depois do retiro dos jovens aí, que o tema foi Até que ele venha, né? Ele já triunfou. Amém. Ele já triunfou. E até que ele venha, a gente precisa se nutrir da palavra dele, das promessas dele, mortificar a carne, né? Eu comecei a ler aqui um pouquinho de Romanos, porque peguei alguns versículos aqui, falando sobre mortificar a carne, e é assim, um bálsamo, né? Acho que a gente precisava ler Romanos todo dia, para lembrar o nosso coração, né? A quem a gente pertence, que a gente precisa crucificar a nossa carne, que nada pode nos separar do amor dele, isso, né? Isso. E é claro que há esperança, porque o nosso Deus não muda, independente do tempo, independente daquilo que a gente pensa sobre o amor dele ou não. E ele é fiel. Amém. E Filipenses fala, né, que aquele que começou a boa obra há de terminá-la, né? Então, apesar de nós, o Senhor mesmo está comprometido com as nossas vidas, ainda que a gente esmoreça, ainda que tenha dias que a nossa carne, né, fale mais alto, ainda que a gente faça escolhas erradas, a começar em não ter tempo com o Senhor, em oração, em devocional, e muitas vezes até quando a gente tem, a gente ainda assim acabamos de orar, abrimos os olhos e já caímos, né? Mas é uma bênção, né, o compartilhar, e o compartilhar de forma muito real, né, não só instagramável, de que a luta é para todos, mas a esperança também é para todos, né? E é o próprio Espírito Santo, né, que vai nos convencer o quanto a gente é amado e perdoado, e o quanto a gente não precisa de mais nada além de Jesus.
Isso. E na verdade é isso. É isso mesmo. Eu comecei dizendo nesse episódio, né, que a gente, de forma simples e objetiva, iríamos tocar nesse assunto da vontade, né? E a verdade é que, ouvindo vocês e a Adri finalizando agora, é isso. É a gente compreender que às vezes a gente precisa voltar no início. É a gente lembrar que o Evangelho continua sendo tudo que a gente precisa para lembrar que o que Jesus fez por nós, que o amor dele revelado na cruz, continua sendo o mesmo, sem cessar. O salmista, ele vai dizer de tantas formas, né? Ele fala no Salmo 42, por que você está abatido, a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? E ele mesmo responde, ele diz, espera em Deus. Quanto a gente precisa também ministrar o Evangelho para nós mesmas. O salmista diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele está dizendo, eu estou satisfeito se Ele é o meu pastor. Não é se eu vou ter falta disso ou daquilo, é que Ele é o único que coloca o meu coração nesse lugar de descanso, ou que a gente pode chamar de felicidade, ou que a gente pode chamar de paz. Ele é o único, 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 e é isso que nós buscamos, e a nossa impaciência pecaminosa, esse desejo de controle, esse desejo de atalho, esse desejo de ser como Deus, nos faz inquietos, buscar pelas nossas próprias forças, motivações e escolhas, esse atalho para essa alegria, para esse descanso, para esse aquietar no nosso coração e sempre no lugar errado, quando não é em Jesus. E é por isso que Maria confronta tanto, porque ela sentou aos pés de Jesus, porque ela se humilhou aos pés de Jesus. Não era sobre não fazer alguma coisa, era sobre compreender que descansar em Jesus, que se Jesus é o centro de tudo, que se Jesus é a fonte da minha alegria, da minha felicidade, eu preciso buscar primeiro Jesus, eu preciso priorizar Jesus, eu preciso estar em Jesus. E na verdade, quando eu disse que, será que o mérito era de Maria? A Adri disse, a Ká disse também, é na verdade uma resposta a uma graça, a um amor que a gente precisa voltar. Eu tenho lido um livro do mesmo autor daquele livro famoso, né, Manso e Humilde. A editora Fiel lançou recentemente um livro do Dane Ortland, que é o mesmo autor, e o título dele é Santificação Profunda. E facilmente a gente liga a palavra santificação com aquilo que a Adri disse, né? A nossa percepção é uma autodisciplina, né? Uma força de vontade. Mas na verdade ele vai propor que a nossa santificação, ela acontece quando nós mergulhamos e compreendemos o amor de Jesus. E é isso que Maria nos mostra. Ela estava cativada por esse amor. Ela estava convencida de que não havia nenhum outro capaz de satisfazê-la como Jesus. E nesse, eu até notei um trecho que eu já compartilhei desse livro do Dane Ortland, em que ele fala assim, quem é Jesus? E ele responde, Jesus é um amigo que não hesita, ele persevera. O Evangelho de João nos diz que Jesus, estando na semana final da sua vida terrena, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus se prende ao seu povo e não há uma data de expiração, não há um fim no caminho. O nosso lado do compromisso fraquejará, tropeçará. O dele, porém, jamais.
nós não cresceremos em Cristo se virmos sua presença e seu favor como um despertador pronto para disparar o alarme se o decepcionarmos o bastante. Podemos atingir uma saúde mais profunda se nós entendermos que o amor de Jesus é inabalável. Ele ficará conosco até o fim. E de posse desse conhecimento nós podemos nos acalmar e começar a florescer. Eu li isso e ele trabalha muito nessa ideia de que nós muitas vezes caímos no erro de olharmos para Jesus da nossa perspectiva, da perspectiva de como nós nos relacionamos uns com os outros, da perspectiva das nossas próprias expectativas frustradas com a gente mesmo e com os outros, da perspectiva do que nós somos capazes de amar. Nós não sabemos, nós não temos a medida. Qual é o fim do amor de Jesus? Não há. E Paulo, quando ele orou pelos Efésios, foi isso que ele orou, né? Senhor, que eles conheçam o teu amor, a profundidade, a largura, a altura. E com isso, eu quero terminar dizendo que parece simplista, mas na verdade é onde nós lutamos. Jesus diz lá em Apocalipse para a igreja de Éfeso: voltem para o primeiro amor. E no fim, se nós pensarmos que compreendermos, recebermos, ansiarmos, tomarmos posse, relembrarmos uns aos outros, a nós mesmos, que nós somos amados, muda o nosso coração. Isso é o Evangelho, é mãos vazias para receber o amor de Jesus. E isso muda o nosso coração. O fato é que nisso a gente precisa reconhecer que a gente tem buscado outros amores, não só para amar, mas também na expectativa de sermos amados. E nenhum desses amores, nenhum deles se compara com o amor de Jesus que nos cura de verdade. Então, talvez a gente tenha começado esse episódio, né, na tentação de falar sobre força de vontade. E nós terminamos dizendo que a vontade do nosso coração tem a ver com descansar no amor de Jesus. Pare de se esforçar tanto para ser amado, para ser amada. Aceite, descanse e deixe ser curado pelo amor de Jesus. Tá? Amém, queridas? Muito bom. Amém. Misericórdia, Lívia. Graças a Deus, né? Você tem alguma indicação, Mi, no final deste episódio? Receba o amor de Jesus. Sabe que quer? Receba o amor de Jesus. Amém. Nossa, eu vou demorar uma semana para digerir esse episódio, eu acho. Enfim, eu tava ouvindo e começou o episódio, eu falei, nossa, eu não pensei em nada pra falar, mas eu lembrei de uma música. Ótimo. E aí, essa música, depois você procura, bota aí na descrição. Vou pôr. O título dela é Você é Aquilo que Ama, do Marcelo Cissá. Eu quero falar um trechinho dela. É sempre a mesma tensão, de Deus me dar bem mais do que mereço ter, e ao mesmo tempo menos do que quero. Transforma quem eu sou por dentro, domar os sentimentos que não vêm de ti, transborda quem eu sou por dentro, e molda os meus afetos e desejos mais profundos. Eu quero te querer ainda mais, eu quero te querer ainda, me ensine a te querer ainda mais. Maravilhoso. Ele Faço escreve... dessas palavras a minha oração. Amém. Gosto muito dessa canção. Vou pôr na descrição. E eu coloco logo abaixo o livro que inspirou ele a escrever essa canção, que é Você é Aquilo que Ama, do James K. Smith, né? Muito bom. Que na verdade não inventou a roda. Ele voltou para Agostinho, que na verdade não inventou a roda. Porque Agostinho voltou para Paulo, e que na verdade não inventou a roda. Porque Paulo é centrado em Jesus, né? Muito bom. Você, Ká, tem alguma indicação?
Não, eu já gastei todas na minha fala. Tá bom. Não, mas a gente conversou no começo lá sobre a pregação do Bruno, quando ele fala sobre A aula. E soberania, né? Tem a gravação disso? Não lembro se era o tema, foi esse? Soberania de Deus, né? Alguma coisa assim. Vou procurar lá, vou pôr na descrição também. Bem interessante porque cabe, né? Uhum. O Bruno é esposo soberania da... de Deus e responsabilidade humana, eu acho que chama. O Bruno é esposo da Adriana. Ele deu essa aula lá na nossa igreja. E aí vou colocar na descrição do episódio também, né? Assim como a indicação que ela deu da pregação do pastor também da nossa igreja sobre felicidade e alegria. Eu que lute para achar esses links. E você, Dri, tem alguma indicação? Eu lembrei de 2 filmes que eu acho que vale a pena, que falam muito sobre fé. Uhum. Um é aquele Em Defesa de Cristo, que é a história do jornalista ateu, Tá. né? E vai tentar, de qualquer jeito, tentar falar para a esposa que se converteu, que ela tá errada. Então ele vai atrás de provas. O outro é aquele Você Acredita, que na verdade é a história, né, de várias histórias juntas. Começa com eu acho que a história principal é da fé de um pastor. Tá, né? legal. Eu acho que a gente se identifica bastante. E, por último, é a série do The Chosen. Maravilhoso. E eu acho que nos lembra muito de quem é Jesus. Encarnado. E do amor dele, né? Por nós, de uma maneira assim, pega o evangelho e estampa ele, né? Assim, nas histórias, tentando trazer um pouquinho mais para próximo, né? E eu queria ainda ler, eu acabei não lendo, não sei se você vai ler, mas eu acho que vale muito a pena encerrar a minha fala assim, com o versículo do capítulo, Sim, que é o Salmo 25, 12, que fala: quem é o homem que teme o Senhor? O Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Isso. Corra para Jesus, o mestre. Muito bom, gente. Aqui variadas indicações de música, de filme. Os 2 livros que eu já indiquei, vou pôr na descrição: Manso e Humilde, Santificação Profunda. E é isso. Coração muito consolado nesse episódio. Obrigada a vocês, queridas amigas, por mais uma vez a gente se encontrar aqui. Vou fazer uma oração para terminar. Obrigada por você que nos ouviu até esse final. O nosso desejo, nossa oração, nosso anseio é que, de alguma forma, aquilo que nós compartilhamos faça sentido para você, diferença na sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa ter aplicado no seu coração, de alguma forma, aquilo que nós compartilhamos aqui. E se você tiver alguma dúvida, alguma discordância, alguma crítica até, nos envie uma mensagem. A gente sempre tem lá no site ou no meu Instagram, Lívia Chumiski, espaço para isso. Muito obrigada pelos seus ouvidos, né, gente? Eu vou orar. Senhor, nós não temos palavras, Deus, que sejam suficientes para descrever o teu amor. A verdade é que nós nem arranhamos, Pai, aquilo que significa a obra de Jesus revelada na cruz por nós, pecadores que escolhem fazer a sua própria vontade, a submeter-se ao Senhor das nossas vidas. E mesmo assim, a tua palavra diz que mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel. E eu quero te pedir, Deus, que essa realidade da sua imutabilidade, do seu amor permanente, na sua graça insistente, que isso nos impacte mais uma vez. Que isso capture o nosso coração, os nossos anseios, desejos, os nossos pensamentos
mais uma vez, e que nós possamos nos lembrar disso, de que tudo que nós precisamos de fato é sermos amados, amadas, sermos cativadas por esse amor e em resposta amarmos o Senhor. Eu sei que essa é uma obra unicamente do alto em direção a nós. Não é por mérito, não é por força, não é por violência, não é por nossas próprias disciplinas e força de vontade, é puramente graça. Então, Senhor, não nos deixe jamais inertes, indiferentes a essa graça. Nos dê um coração, Deus, como o de Jesus, um coração que ama o Pai em resposta. Então, que isso, essa realidade do Evangelho que nos alcança na nossa miserabilidade, transforme a nossa vida cada vez mais. Ainda que algumas vezes e alguns períodos da nossa vida tão lentamente, mas não nos deixe, Senhor, perder a esperança de que o Senhor, que começou a boa obra em nós, vai aperfeiçoá-la. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos deixados por nossa própria conta. O Senhor é comprometido em fazer aquilo que o Senhor começou, em terminar a sua obra em nós. E nós queremos nos submeter a isso. Dê-nos um coração capaz de dizer verdadeiramente: eis-me aqui, Senhor. É assim que eu oro e te peço que nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.